Olá, como vai? O entrevista especial de hoje tem o prazer de receber Jamie Yamashita. Ela é estrategista social. Vai nos falar a respeito de responsabilidade social, terceiro setor. Enfim, Jamie, primeiramente, obrigado pela visita e a gente gostaria de conhecer você um pouquinho, rapidamente, lógico, né? Uma passagem rápida pela sua vida. Você é neta de japoneses? Sim, sou Sansei. Sansei, formada em comunicação social. Isso, formada em comunicação social pela Casper Libero. Super jovem, nem vou falar a idade, né? Porque mulher não gosta de divulgar a idade, mas super jovem e já assim com bastante experiência, né? E é o que pede o teu setor, né? Pede pessoas que, né, com a cabeça feita, que saibam o que estão falando. Mas o que te chamou a atenção para esse tema aqui? Eu sei que você já foi para o Japão, eu soube que você teve uma experiência amarga, o que te fez pensar muito a respeito da nossa função na vida. Fala um pouquinho a respeito da tua vida. Então, sou neta de japoneses nascida no Brasil, e aos 19 anos eu, no movimento Dekaseki, voltei para o Japão para trabalhar como operária. E ali eu aprendi muitas coisas, principalmente que eu sou brasileira. Aqui no Brasil todo mundo me chamava de japonesa, aí eu pensava que eu era japonesa. Chegando no Japão, eu vi que eu sou brasileira. E isso foi uma descoberta, foi importante para mim. Aprendi muito no Japão. Disciplina, forma de trabalho, o respeito, né? O respeito a tudo, a natureza, as pessoas. E aí, em 95, o grande terremoto de Kobe, eu estava lá. E foi ali que eu entendi o que é mais importante na vida. Porque um terremoto, você não tem mais nada. O que é importante? Não tem mais casa, não tem empresa, a destruição é total. Aí a gente descobre o que é importante. A vida humana é a coisa mais importante. Porque num evento desse não é uma destruição somente material, né? E assim, não é de uma pessoa a destruição material. É inteiro. Não sobra nada, não tem nada. E aí o que sobra são as pessoas vivas. E a gente entende que aquilo é que tem valor. O que é que tem valor, né? Aí a solidariedade, a gente começa a descobrir e perceber como estava vivendo antes e como pode viver depois dessa experiência. E isso mudou tudo, foi um divisor de águas. Aí eu volto para o Brasil, porque eu sobrevivi àquilo, aprendi aquilo. Vou fazer o quê com aquele conhecimento, com aquela descoberta? Volto para o Brasil, aí eu me formo em comunicação social. E aí eu fui me dedicar a trabalhar no terceiro setor, que são nas organizações não governamentais. São ONGs que trabalham com causas sociais. Fui me dedicar lá, porque ali para mim fazia sentido. Ali existe a valorização das pessoas, né, de uma melhoria social. E aí com conhecimento em comunicação e marketing, eu fui dedicar o meu talento neste setor, que é muito raro. Por quê? Porque é um setor que não tem dinheiro, então não consegue contratar os profissionais. Fica sempre assim. E eu fui me dedicar lá. E há 10 anos trabalhando neste setor, aprendendo, ensinando algumas coisas, mas aprendendo muito com eles. Porque uma ONG, por exemplo, ele tem muito problema e não tem dinheiro. E eles têm que resolver. Eles têm que encontrar uma solução para conseguir a comida para aquelas famílias, para encontrar uma solução para aquelas crianças, uma educação, alguma coisa precisa se fazer, né? E a gente aprende muito na diversidade, na falta. Então, assim, eu fui viver um terremoto no Japão, e aprendi muito, e depois eu falei assim, nossa, no Brasil é como no terremoto, só que a gente não percebe porque é constante. Lá, você tem ideia de uma vez perder tudo. E aqui é uma coisa constante. E aí que, agora, todo esse aprendizado, depois de um tempo, eu falei assim, o que eu vou fazer com esse conhecimento? Agora eu vou levar para as empresas, vou levar para as escolas. Esse é o objetivo.
E eu falei, o que eu vou ser? Ele falou, vou ser uma estrategista social. Estrategista social. Tua profissão. Você é uma estrategista social, que também não existia. Eu falei, mas o que é? É uma pessoa que pensa de forma estratégica o desenvolvimento social, né? E essa bagagem são os 10 anos de conhecimento na área social, que agora eu trago para o mundo corporativo, para as empresas, para que elas também possam melhorar. Você joga a responsabilidade pro setor privado também, né? Eu ajudo, eu acho que é o setor que explora bastante, né? Então, eu ajudo, elas também, quando eu desenvolvo projetos de responsabilidade social, então existe um desejo das empresas de desenvolver algum projeto, mas não há conhecimento, né? Então, a minha parte é poder apoiá-los nisso, para que eles possam desenvolver os melhores projetos. Projetos sociais precisam ter impacto. Qual é o impacto social dessa ação? E a empresa não tem essa ideia. Então, um estrategista social já tem essa noção e pode aplicar melhor os recursos, porque não adianta eu ter recursos se eu não souber aplicar de forma adequada. Né? Não é o core business da empresa saber sobre isso. Ela pode ter um recurso, tem uma vontade, mas não tem um conhecimento. Aí precisa ter um estrategista social para poder fazer esse projeto, e aí sim a gente pode beneficiar. Esse é o trabalho. Ela tem a consciência e tem você como ferramenta, né? Exatamente. É o como, né? Para otimizar. É assim que é o trabalho. Vou voltar um pouquinho na questão da origem. Você falou uma coisa que me tocou. Fala. Você falou assim, descobri que eu sou brasileira. Acho muito bonito. E o que a gente percebe é que o japonês se identifica muito com o povo brasileiro, embora as culturas a gente percebe muita diferença. O que você acha que identifica muito esses dois povos? Em questão de cultura são diferentes. Mas o que identifica esses dois povos que se unem tantas? Na tua opinião? E se unem, o que eu acho mais bonito assim, no povo brasileiro, por exemplo, é essa abertura para aprender coisas, essa alegria, né? Não que o povo japonês não tenha, ele tem também, mas é diferente, né? Por exemplo, olhar, não se olha no olho. Ah, tá. Não se olha no olho. É uma afronta olhar no olho, assim, ficar encarando. Ah, entendi. As pessoas olham, ou se olhou rapidamente, ou então vai olhar para o queixo. Não para os olhos, para o queixo. É questão de cultura. Questão de cultura. E no Brasil, nós já somos, né? Todo mundo olha no olho, tem esse hábito, são questões diferentes. E eu entendi que eu sou brasileira porque o meu costume, os meus hábitos, o meu jeito, ele tem a questão é diferente de lá porque eu sou, né, brasileira. E aconteciam umas coisas engraçadas lá. Lá se fala muito baixinho. Muito baixinho, todo mundo fala assim baixinho. É disciplina também, né? Falar baixinho. Não se ri alto. Ri assim. E no Brasil, como é que a gente ri? Bem diferente. Fala alto. E eu lembro, eu estava com a minha irmã no Japão, conversando numa estação de trem. E depois vieram os policiais, falaram que tinham falado que tinham 2 mulheres brigando na estação. Não, eu estava só conversando com ela, mas a gente estava animado. E eles pensaram que a gente estava brigando, estávamos exaltadas demais. Então... É o excesso da disciplina, né? Mas é questão de cultura, como você disse. De cultura. Né? Agora, a solidariedade também é um aspecto nacional, né? Brasileiro. Solidariedade. E o Japão também. Ele tem isso muito forte. Nos terremotos aparecem. Eu diria que mundialmente é um mau exemplo de solidariedade do Japão, né? Por tudo que passou. Ele junta a solidariedade com a disciplina. Então, quando junta o japonês com o brasileiro, tem coisas muito importantes, né? Tem a solidariedade que já é comum nos dois lados. Tem a disciplina que a gente tem que aprender com o povo japonês, né? O brasileiro tem que aprender com o povo japonês. E tem essa leveza, essa descontração que o japonês tem que aprender com o brasileiro. E eu, que sou descendente de japonês,
japonês. E sou brasileira, eu falo que eu reuni o melhor dos mundos. Pega o daqui e o dali. Só pegou o filé. Peguei só o filé. Só o filé. Mas aí é o que a minha avó sempre falava também, minha mãe também fala. Vai fazer o que com isso? Né? Tem que fazer a diferença. Não ser mais uma. Já que herdou características de um povo, características de outro, e hoje está no Brasil, que há necessidades, faça a diferença. Você já vai falar sobre essa diferença, que na verdade é uma missão, né? A gente vai para um rápido intervalo e voltamos com a estrategista social Jamie Yamashita. Até já. A entrevista especial de hoje volta com Jamie Yamashita. Ela é estrategista social, já nos falou da sua vida e vai nos falar a respeito agora do teu trabalho de difusão e sobre o Motainai. Motainai, o que é, Jamie? Motainai é o que eu aprendi com os meus avós, aprendi com os meus pais. Tudo era Motainai. E aí, um dia eu fui estudar, fazer um curso sobre sustentabilidade. Fiz o curso, tal, olha, sustentabilidade. Depois que terminou o curso, eu falei assim, isso é sustentabilidade? Ele falou, isso é sustentabilidade. Eu falei, puxa, a minha avó sempre me ensinou sustentabilidade, só que ela não dava esse nome. Aí ele falou, não, qual é o nome que você dava? Que ela dava? Aí eu falei, Motainai. E aí ele ficou curioso. E é isso. Como o Japão é uma ilha, tudo lá muito escasso, pouca terra, né? Então, eles aprenderam a otimizar tudo e não desperdiçar nada, porque senão não sobrevivia. E quando um japonês vê alguém desperdiçando alguma coisa, ele fala a expressão Motainai, que significa desperdício. Então é sinal que eu estou desperdiçando alguma coisa. E hoje o conceito de sustentabilidade é desperdício. Como é que eu vou ser mais sustentável? Eu vou identificar o desperdício. Onde eu estou desperdiçando? Porque se eu estou desperdiçando recursos... Olha que explicação importante. Não é simples? Todo mundo está ouvindo falar em sustentabilidade. Eu acho. É o tema do momento. É o tema do momento. E a gente traz de uma forma mais simples sustentabilidade. O foco no não desperdício. É o primeiro passo em sustentabilidade. Né? De falar assim, nossa, e pensar em grandes ações. Primeira coisa, olha para você, olha para os seus bens materiais, olha para a tua casa, onde está tendo desperdício e começa a eliminar. Isso é Motainai, né? O conceito de Motainai é o não desperdício, por isso que tem essa palavra. E o seu trabalho como estrategista social também é divulgar o Motainai, a sustentabilidade. Você faz isso de que forma? Eu faço isso explicando Motainai, sustentabilidade na prática. Né? Eu faço através de palestras e através de workshops, né? Em que eu conscientizo as pessoas sobre o conceito de sustentabilidade, de Motainai na prática, e sempre nos workshops eu lanço um desafio, né? Para que as pessoas identifiquem o Motainai na vida delas, né? Onde eu estou desperdiçando? Qualquer coisa. Onde eu estou desperdiçando recursos? Onde eu estou desperdiçando dinheiro? Onde eu estou desperdiçando meu tempo? Aí as pessoas começam a pensar a respeito disso, identificar e assim começar a ter atitudes mais sustentáveis. É assim que eu trabalho. Ok. E você trabalha com palestras, workshops, eventos? Onde, né? Em empresas, onde há uma conscientização dos colaboradores.
em escolas, onde eu ensino o conceito para educadores, para que eles possam replicar para as crianças, porque o trabalho de conscientização e ligado à sustentabilidade, a gente tem que trabalhar, é educação pura. Então, o educador é um foco importante, os líderes também, trabalho muito formação de liderança, onde eu explico o conceito do Mottainai e ensino as pessoas a utilizarem ele na sua vida. É assim que eu trabalho. Sua clientela aí, no caso, são educadores? Empresas. Então são escolas? Escolas, empresas, qualquer ONGs também, qualquer organização que queira praticar começar a praticar a sustentabilidade fazer na prática, né? Começar um projeto de sustentabilidade começa com palestras de conscientização, é esse o passo. Tá. Com relação às empresas, a gente já sabe que você vai principalmente conscientizar, né? Essa conscientização já existe nas escolas hoje? Por exemplo, a rede educacional, ela tá difundindo isso, está preparando, está estudando isso, então, praticando? Ela fala de sustentabilidade, mas ela fala de uma forma do planeta. Vamos preservar o planeta. Então ele foca principalmente os recursos naturais. Quando eu falo de Mottainai, eu amplio o conceito de sustentabilidade, falando sustentabilidade a gente não precisa pensar só em recursos naturais, a gente também tem que pensar em sustentabilidade das relações, né? Então amplia-se mais e aí, nisso a escola ainda não está trabalhando, porque quando eu entendo o conceito de sustentabilidade, eu consigo aplicar em todos os aspectos da minha vida. Não fico só pensando nos recursos naturais. É assim que a diferença que está nos educadores é essa, nas escolas é esse. Isso é inédito, não tem ninguém fazendo isso. Tá, então essa história não começou com o terceiro setor? Não começou com o terceiro setor. Sobre o Mottainai? Sobre o Mottainai. Não. Ele surge justamente quando eu vou estudar, 3 anos atrás, eu vou estudar sustentabilidade para poder me aprimorar profissionalmente. E aí eu tenho a ideia, nossa, mas sustentabilidade é Mottainai. E fica mais simples de entender, então, né? Porque às vezes as pessoas têm um nome deste tamanho e falam, é uma coisa muito complexa, é só para grandes empresas, sabe? Fica com essa impressão. E o Mottainai não, o Mottainai é uma palavra simples, é desperdício. Toda vez que eu consigo identificar o desperdício em alguma ação, eu já estou praticando sustentabilidade. E eu achei que isso uma coisa que não existia, então poderia ser aplicado desta forma. Como é que você analisa o rendimento das pessoas que participam dos seus cursos? Olha, começa primeiro pela motivação delas. Porque uma vez que elas entendem o conceito do Mottainai, depois elas têm um desafio de poder identificar onde tem o desperdício. Se é no departamento, ou no meu departamento, onde eu estou desperdiçando. Aí eles em grupo começam a identificar. Quando eles identificam o desperdício, imediatamente já começam a elaborar estratégias para eliminar o desperdício, né? E com isso melhora a produtividade, há uma economia de recursos, eles são mais motivados, ensinam o conceito de Mottainai para os familiares, para os filhos, para a esposa. Esse é o resultado que se tem. É uma coisa que eu não tinha pensado ainda. É lucratividade também. Porque se eu estou falando de eliminar o desperdício, eu estou falando de aumentar a eficiência. Que eu acho que é a visão, por exemplo, essa visão do Japão, o japonês com o brasileiro, é isso. Lá no Japão, com um espaço tão pequeno, consegue se fazer tantas coisas, é um povo que sabe otimizar, sabe aproveitar ao máximo. Quando se chega no Brasil, um espaço tão grande, com tantos recursos, fartura. E aí logo o que vem à cabeça? Que desperdício, porque se eu estiver otimizando, eu consigo produzir muito mais, eu consigo aproveitar muito mais. Então, aí eu entendi, né? Porque eu nasci no Brasil. Que eu perguntava para minha avó,
com 10 anos, eu na escola de geografia, aprendendo geografia, aí o Brasil é um país subdesenvolvido, pobre. O Japão é um país do primeiro mundo, desenvolvido. Aí eu voltei para casa e falei para minha avó, porque ela é a descendente que veio, né? Por que você veio para o Brasil? Por que você não ficou no Japão? E ela falou, mas por que você falou isso? Eu criança, né, questionando. Por quê? Ela falou, mas por que você está perguntando isso? E eu, porque hoje eu aprendi na escola que o Japão é rico e que o Brasil é pobre. E aí eu pensei, que se você não tivesse vindo para o Brasil, eu teria nascido no Japão e hoje eu seria rica. Seria rica, né? Olha só, interessante. Criança, né? Cabecinha de criança. E a resposta dela falou, Tieme, cada um nasce onde tem que nascer. Só falou isso. Eu, criança, fiquei sem entender a resposta, né? Ela só me respondeu aquilo e eu fiquei sem entender. Hoje, a resposta dela faz todo sentido. Todo sentido. Cada um nasce onde tem que nascer. O Brasil é o país onde tem muito a ser feito. São muitas oportunidades, tem muita coisa a aprender. E se existe algo que eu possa compartilhar, algum conhecimento que eu possa compartilhar, o Brasil é o lugar. Por isso que eu nasci aqui. E que missão. A gente já volta a falar a respeito desse trabalho da Tiemi, que é estrategista social e sustentabilidade. Não desperdício. Até já. Voltamos com a entrevista especial e uma estrategista social. Simpática Tiemi Yamashita já nos falou da sua vida, das suas experiências, falou da sustentabilidade, uma coisa tão simples que é o desperdício, né? Às vezes a TV e os jornais falam sustentabilidade como se fosse um nome tão difícil e tem muita gente que olha aqui lá e fala, eu não sei o que é isso, nem quero saber. E de repente era importante ela saber, né, de uma forma definida, definindo essa palavra tão difícil. Agora, eu estava te perguntando aqui nos bastidores sobre ONG, né? Ela nasceu da vontade da sociedade em estar resolvendo alguns problemas por conta própria, é isso? Isso. A conscientização social aí. A organização não governamental. Ela surgiu das classes, das associações, enfim? Então, é a sociedade civil tomando consciência das suas necessidades e se unindo, se organizando para resolver os problemas que o governo não consegue atender. Começa nisso, né? Mas é muito antiga, a origem é muito antiga, desde as organizações religiosas, né, que sempre as Santas Casas de Misericórdia, tudo. E aí depois tem um grande boom com muitas ONGs, mas é assim, à medida que a sociedade vai evoluindo, que ela vai se emancipando, tomando mais consciência, ela assume o seu papel, não fica só naquela posição de esperar o governo fazer, o governo dar, ela mesma vai buscando as soluções, vai encontrando formatos, né? Tanto que hoje existem muitas parcerias entre governo e organizações não governamentais no atendimento da população, porque a principal característica de uma organização não governamental é conseguir atender uma demanda. O que é uma demanda? Ela consegue identificar na comunidade qual é a demanda daquela comunidade, porque ela pertence àquela comunidade. Ela conversa com aquela comunidade. Aquela realidade, né? Muitas vezes o governo não conhece. O governo às vezes não conhece aquela realidade, não conversa com ela. Tem outro plano. Tem outros planos, investe em projetos que não atendem à demanda. E as organizações não governamentais, elas estão próximas, elas são legítimas. Elas são legítimas, sabem qual é a demanda. Então, as parcerias são ideais na parte de desenvolvimento de projetos. Já tem duas definições
importantíssimas para todo mundo, para mim também é importante. Sustentabilidade é uma coisa simples que é o desperdício. Vou parar de desperdiçar e vou usar isso em meu benefício e em benefício da humanidade, do planeta. E organização não governamental que nasceu, né, para ajudar o povo. É o povo assumindo a sua parte, o seu papel na sociedade. Agora, nós vimos umas imagens aí que mostrava uma geisha. Me disseram que é você essa geisha. É um trabalho de difusão também? Esse trabalho que se desenvolve como a geisha? O que é isso? É um trabalho chamado de Lendas Japonesas. Ele nasce desde 2008. Quando eu precisava, sempre trabalhei na área de treinamento e desenvolvimento, né? Com a parte de sustentabilidade, responsabilidade social, fazendo isso. Mas eu era mais uma consultora falando de sustentabilidade, ou seja, não tinha nenhum diferencial. E quando eu pensei no conceito Motainai, eu pensei também precisava ter alguma coisa de destaque, algum diferencial, alguma coisa que chamasse a atenção. E o Brasil é um país que gosta muito da cultura japonesa. Se interessa, gosta da comida japonesa, então tudo. E aí eu pensei assim, puxa vida, eu acho que eu vou fazer uma performance, né? Uma apresentação de uma geisha, então eu me visto de kimono, tudo, maquiagem, tudo, e vou contar lendas japonesas e depois eu explico o conceito do Motainai. Essa era a ideia, para causar um impacto, porque é uma forma de sensibilizar as pessoas, porque as pessoas também buscam uma novidade, uma surpresa, né? E era uma coisa inédita, ninguém tinha feito, e eu sempre gostei muito da cultura, né, japonesa, e aí comecei a estudar mais, estudar as roupas, como se veste, como anda, fui estudar lendas japonesas. A maior beleza das lendas japonesas são os valores, que hoje... os valores. E aí eu resgato isso, porque as lendas japonesas eu também aprendi com os meus antepassados, e ficam presas, escondidas, então... Mas só os netos e os descendentes é que escutavam essas lendas. Aí eu falei, não, vou trazer essas lendas e vamos falar para todo mundo no Brasil. Mas aí eu vou vestida e tal. E tá acontecendo assim, tá tendo uma boa aceitação, né? Todo mundo gosta. E o Motainai, a parte de sensibilização é feita desta forma, de uma forma lúdica. Lúdica, é isso que eu ia falar. Me chama a atenção essa sua estratégia para atingir o objetivo, que é conscientizar, né? Que é definir, enfim, você usa até essa performance. Eu uso. Agora, deixa eu só fazer um parênteses aqui, nos explique como que é a origem, o que é uma geisha, porque ignorância de muita gente, inclusive era a minha há um tempo, de achar que a geisha era uma prostituta. Tem muita gente que pensa isso. Explica pra gente como nasceu a geisha. Então, a geisha, na verdade, ela é uma guardiã da cultura. Então, ela estuda e aprende toda a cultura, as artes. Então, assim, ela aprende a arte da dança, ela aprende a arte da escrita, né? Ela aprende a arte de servir, no sentido de atender as pessoas, né? Porque elas trabalhavam nas casas de chá, então é de deixar as pessoas bem, ser uma boa anfitriã, né? Também eram consultoras, porque elas conversavam com homens muito poderosos, né? Com os grandes líderes, eles eram servidos pelas geishas, elas mediavam conversações importantes, então eram mulheres muito cultas, né? Que dominavam a arte da cultura, né? Então a vestimenta, as roupas, tudo é muito
bem cuidado, e também tem esse outro lado de estrategista, de conhecer muitas coisas, de saber sobre muitos assuntos. Por quê? Porque ela só vivia no mundo das pessoas mais poderosas do Japão. Então, exatamente, tem toda essa parte que as pessoas desconhecem, elas pensam só numa coisa e esquecem a outra, e ela, na verdade, é a guardiã da cultura, né? Da genuína cultura, porque ela aprende todas as artes, de tocar o shamisen também, daqueles instrumentos, de tudo mais. E você, inteligentemente, estrategicamente, utiliza essa, né, essa ferramenta para fazer o seu trabalho. Eu me inspirei nelas, né? Eu não sou uma geisha, mas eu me inspiro nelas para poder desenvolver esse trabalho. Parabéns. Agora, para encerrar, logicamente que tem empresários, tem pessoas interessadas em saber mais sobre isso, né? E como é que faz? A pessoa pode entrar em contato com você, enfim, e você presta esse tipo de serviço para todos os segmentos. Isso. Entrar em contato, eu tenho um site, né? Eu tenho uma empresa chamada Teia Projetos Socioambientais. O site é www.teiaprojetos.com.br. O meu e-mail é tiem@teiaprojetos.com.br. Também com o meu nome, Tieme Yamashita. Estou nas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn, tenho um canal no YouTube com vários vídeos meus também. Dá para ver a minha performance, saber mais sobre a minha história, conhecer sobre os outros projetos, está tudo disponível no YouTube. É um trabalho muito bem feito, tecnicamente, né, e também profissionalmente muito bem feito. Parabéns, Tieme. Obrigado pela entrevista, obrigado pela visita. Para a gente foi um prazer enorme conhecer você. Prazer também é todo meu, satisfação. Obrigada pela oportunidade. Obrigado a você.